Olá, vamos à correção então dos exercícios da página 17 do livro didático de vocês, tá? Na página 17, o exercício diz o seguinte: ligando os pontos com linhas retas na ordem indicada pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. Então, aqui vocês teriam que observar os pontos, né? Na figura A, por exemplo, 1 e 1, 1 e 3, 5 e 3, 5 e 1, 1 e 1. E daí forma que figura, marcando esses pontos na malha quadriculada. A figura A é um retângulo, então você vai escrever lá retângulo, certo? A figura B, os pontos 1 e 4, 1 e 8, 5 e 4 e 1 e 4. Pois bem, marcando esses pontos e ligando, você vai ter um triângulo. Um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui no cantinho, ó, certo? Então, você pode escrever lá, triângulo. A figura C, nós temos os pontos 0 e 12, 3 e 12, 3 e 15, 0 e 15. E 0 e 12 que repete, na verdade, que é para ligar, né? Então, no caso aqui, ó, você vai fazer encostadinho na linha dos números que estão na vertical. Marcando esses pontos, você tem um quadrado. Então, a figura C é um quadrado. E você vai escrever lá, quadrado, ok? A figura D, nós temos 5 e 11, 10 e 11, 8 e 14 e os 5 e 11, que você vai ligar. Na figura D, ele vai formar esse triângulo aqui. Esse triângulo que a professora está destacando aqui, certo? Na figura E, os pontos 11 e 13, 11 e 15, 15 e 15, 17 e 13 e 11 e 13. Vamos ver o que vai formar lá na figura E. Ó. A figura E, essa é um quadrilátero, porque tem 4 lados, e esse quadrilátero tem um nome especial, ele é o trapézio. E por ele ter um ângulo de 90 graus aqui no cantinho, um ângulo reto, ele é um trapézio retângulo. A figura F, os pontos 8 e 6, 11 e 9, 14 e 9, 11 e 6 e 8 e 6. Vamos ver o que forma lá na letra F, então. Marcando esses pontos, ó, tá vendo? 8 na linha horizontal e 6 na vertical, o primeiro ponto ali, ó. Então, marcando todos os pontos, vai formar um outro quadrilátero com um nome especial. Esse quadrilátero é o paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos. Lembrando que lados paralelos são lados que têm a mesma distância em qualquer um de seus pontos, ok? E na figura G, nós temos os pontos 13 e 1, 12 e 2, 12 e 4, 13 e 5, 15 e 5, 16 e 4, 16 e 2 e 15 e 1. Esses pontos, marcando aqui, ó, vai formar essa figura aqui da letra G, ó. Tem 8 lados, então, portanto, ele é um octógono. Então, você vai escrever lá, octógono, certo? Essa atividade de baixo, vocês teriam que fazer com um colega. Como vocês estão em casa, então, essa atividade não precisa ser feita, ok? Vamos para a página agora 18. Na página 18, está escrito sobre os ângulos. Você vai aprender a classificar os ângulos. Os ângulos, eles são classificados em 3 tipos. Nós temos os ângulos retos, que são os ângulos que formam 90 graus, tá? Então, você vai escrever lá, o triângulo B ficou assim, com uma linha repartindo bem ao meio, ó. Aqui o triângulo B, ó. Tá vendo? No cantinho aqui, ele forma um L. Então, esse L é o ângulo reto, é o ângulo que tem 90 graus. Então, ele tá perguntando assim, ó, quanto medem os 2 ângulos? Em todo triângulo, como aqui, ó, forma um quadradinho em cima, onde o lado do triângulo está passando, ele vai dividir esse ângulo ao meio. O ângulo de 90 graus dividido ao meio fica com 45 graus. Então, cada uma desses ângulos agudos aqui, menores que 90 graus, tem 45 graus. É isso que você vai escrever lá na tua apostila, tá? Quanto medem os 2 ângulos? Medem 45, pois 90 dividido por 2 é igual a 45. Ângulos menores que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. No octógono G, também temos linhas dividindo um ângulo reto ao meio, certo?
Aqui, ó, se vocês conseguirem visualizar, tá? Então, ali, nós temos o ângulo maior que 90 graus, só que ele tá dividindo um ângulo, a linha vermelha, ela tá dividindo um quadradinho ao meio, em 2 triângulos, se vocês observarem. Ali, nós temos 45 graus, certo? E embaixo, nós temos um ângulo reto, aqui formando um quadradinho. Então, nós podemos dizer que ali nós temos 90 mais 45, ou seja, esse ângulo todo ele vai ter 135 graus, tá? Então, você vai escrever ali, quanto medem esses ângulos? 135 graus, pois 90 mais 45 é igual a 135. Na atividade de baixo, na seção lápis na mão, ó, tá? Tá pedindo para você marcar com vermelho os ângulos agudos e com verde os ângulos obtusos das figuras. Marque com laranja os ângulos de 90 graus, tá? Então, você vai pintar, certo? Os ângulos que são menores que 90 graus de vermelho, esses que tem uma linhazinha só, tá? Os ângulos obtusos de verde são aqueles ângulos maiores que 90 graus, que estão assinalado, pintado inteiro ali, ó, dentro do ângulo de azul, certo? Você vai pintar de verde. E de laranja, os ângulos de 90 graus, aqueles que formam um Lzinho, o cantinho, né, do L, você vai pintar de laranja, tá bom? Daí tá dizendo assim, use o espaço livre na malha quadriculada para desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Marque os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nas anteriores, tá aqui, ó, esse triângulo primeiro aqui. E depois ele pediu na letra B, será que dá para desenhar um triângulo com 2 ângulos de 90? Essa atividade é impossível, na verdade, porque se eu tenho 2 ângulos de 90, já vai dar 180 graus. Então, não vai dar para fechar a figura, porque para que um triângulo, né, para que seja um triângulo, tem que ter no total dentro dele 180 graus. 2 ângulos de 90 já vai dar 180. E um triângulo, ele tem 3 ângulos, não 2, certo? Então, portanto, não existe triângulo com 2 ângulos retos. No número 2, destaque os triângulos do material e colhe-os nos espaços conforme a indicação das etiquetas. Ó, triângulo com 3 lados, que é o equilátero. Triângulo com apenas 2 lados iguais, que é o isósceles. E o triângulo com 3 lados diferentes, que é o escaleno. Tá bom? Podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar os vértices. Os vértices são as pontinhas, tá? Por exemplo, este ao lado é o triângulo ABC, ó. Ó, o triângulo ABC. Ok? A, B e C. Ó, as pontinhas marcadas com letras maiúsculas do alfabeto. A letra também pode servir para nomear o ângulo. O triângulo ABC tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, essas letrinhas que estão nos vértices também representam os ângulos. Letra A. Indique os vértices dos triângulos que você colou com letras e a sua escolha. Atente-se para que não fiquem os triângulos com o mesmo nome. Qual é o nome do seu triângulo equilátero? Então, você vai colocar letrinhas nos vértices dos 3 triângulos aqui, tá? Diferentes, não vão pôr letrinhas iguais, né? E vai ser o nome do triângulo. Quando os vértices do triângulo são as letras A, B e C, eu digo que o triângulo é chamado de triângulo ABC. Entenderam? Então, essa resposta é pessoal para cada um. Lembrando aqui, ó, triângulo equilátero, que tem 2 lados iguais, triângulo isósceles é o que tem 2 lados iguais, e o triângulo escaleno é que tem os 3 lados diferentes. Observe esta faixa decorativa feita apenas com triângulos. Então, tem aqui essa faixa e está pedindo, de que tipo são os triângulos da faixa da página anterior? São triângulos isósceles, porque ele tem 2 lados iguais e um diferente. Letra B. Como são os ângulos desses triângulos? Eles têm um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Você vai escrever isso lá na sua atividade, ok? No número 4, observe cada triângulo a seguir e indique se é equilátero, isósceles ou escaleno. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados. Na letra A, os lados são todos iguais, então ele é um triângulo equilátero. Na letra B, ele tem 2 lados iguais e um diferente, então ele é isósceles. Na letra C, ele tem os 3 lados diferentes, então ele é escaleno. E na letra D, ele tem 2 lados iguais e um diferente, então ele é isósceles.
No número 5, está pedindo, se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, o mais provável é que ele seja escaleno. Vamos tentar? Então, ele está pedindo para você desenhar um triângulo conforme as orientações ali, ó. Use a régua para traçar uma linha horizontal de qualquer tamanho, bem como bem embaixo no quadro. Marque o começo com o ponto A e o final com o ponto B. Marque um ponto qualquer acima da linha horizontal e esse é o ponto C. Use a régua para unir o ponto C com o ponto B e depois o ponto C com o ponto A. Então, você vai ligar os pontos na verdade, né? Está pronto o seu triângulo ABC. E de que tipo ele é? Essa resposta é pessoal também, porque cada um vai fazer o seu triângulo, ok? Lembrando que são 3 tipos de triângulo: equilátero, isósceles e escaleno. Isso com relação aos lados, tá? Agora ele está pedindo aqui, ó, para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim. Você vai fazer uma reta e vai marcar um ponto no meio. Nesse ponto do meio da reta, você vai levantar uma reta na vertical e vai marcar um ponto em cima. Depois você vai ligar os pontos da linha horizontal com esse pontinho que você fez em cima e vai acabar construindo um triângulo isósceles, certo? Aqui está pedindo para você desenhar um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, ok? O exercício aqui, ele mostra a construção de um triângulo equilátero aqui, ó. A construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhosa, porque esse tipo de triângulo precisa ter os 3 ângulos iguais. Para isso, destaque do material de apoio e monte um molde para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero. É um ângulo de 60 graus. Então, com a ajuda desse molde, você vai desenhar um triângulo com os 3 lados iguais. Os 3 ângulos e lados iguais, ok? Então, essa é a correção das atividades do livro didático. A professora agora vai fazer a correção das atividades do livro de atividades.